Existe uma história no Antigo Testamento que talvez seja a mais perturbadora de toda a Bíblia. Tão intensa que, se fosse um filme, viria com aviso de conteúdo sensível. Por isso, antes de continuar, é importante dizer: o que você vai ouvir agora não é para qualquer idade e pode até tocar em lembranças difíceis do seu passado. Essa história está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitos já ouviram falar dela, mas quase ninguém conhece todos os detalhes. E talvez seja justamente por isso que ela seja tão necessária. Porque por trás do horror, há verdades que precisam ser enfrentadas. Tudo começa com uma situação aparentemente simples. Um levita decide buscar sua concubina, que havia voltado para a casa do pai. Uma viagem comum, sem grandes expectativas, mas que logo se revela um caminho carregado de sinais sombrios. Como se algo invisível os acompanhasse desde o início. O reencontro entre os dois é silencioso, cheio de feridas não ditas. Mas o verdadeiro clima de tensão começa quando o levita chega à casa do sogro. O homem o recebe bem, mas insiste, dia após dia, para que permaneçam mais um pouco. Aquilo que parece hospitalidade começa a se transformar em algo estranho, como se houvesse um motivo oculto para impedi-los de seguir viagem. Por 5 dias, o levita adia a partida, mas no 6º decide ir embora. E parte tarde. O sol já se despede no céu, tingindo o horizonte com um dourado que anuncia o fim. Mesmo assim, eles seguem. Há pressa nos passos, como se uma força invisível os empurrasse adiante. No caminho, surge Jerusalém, habitada ainda pelos jebuseus. O servo sugere que parem por lá. Era o mais sensato a se fazer. Mas o levita recusa. Ele não quer se hospedar entre estrangeiros. Prefere seguir até Gibeá, uma cidade do povo de Israel. Um lugar que, em tese, deveria ser seguro, familiar, confiável. Mas Gibeá não era o que parecia. Ao chegarem, as ruas estão quietas demais. Um silêncio estranho paira no ar. Não o tipo de silêncio que acalma, mas aquele que alerta. Eles param na praça confiando que alguém vai lhes oferecer abrigo. Era costume entre os israelitas. Mas ninguém aparece. As janelas estão fechadas, as portas também. Há olhos que espiam pelas frestas, mas que não se mostram. A cidade parece viva, mas esconde algo. O tempo passa e a tensão aumenta. O levita, sua concubina e o servo estão ali, sozinhos, como presas expostas no centro da praça. Até que um velho surge vindo do campo. Um homem simples, marcado pelo tempo. Ele os vê e logo se preocupa. Oferece abrigo, água, comida, mas há algo no seu olhar. Uma urgência contida, como se soubesse o que a noite em Gibeá costuma trazer. Ele insiste para que entrem, insiste para que não fiquem na praça. Seu gesto parece bondoso, mas vem carregado de medo, um medo antigo, silencioso e justificável. E assim a noite cai por completo sobre Gibeá. Uma noite que não será esquecida, porque o que acontece a seguir vai expor a face mais sombria de um povo que havia esquecido o que significava temer a Deus. A casa do velho parecia um refúgio, um abrigo em meio à indiferença que aquela cidade ofereceu. Ele os recebe, oferece água, comida, descanso. Mas, por mais que os gestos sejam cordiais, há uma inquietação no ar. O velho está tenso. Sorri com pressa. Seus olhos evitam prolongar o contato. Ele fala, mas como quem quer encerrar a conversa antes que algo aconteça. Insiste para que comam, para que descansem. Não fiquem na rua, ele repete. Mas por quê? Era uma cidade israelita, povo de Deus. Por que tanto medo da praça? Por que o pavor diante da noite? E então, a noite desce de vez sobre Gibeá. Não como uma sombra natural, mas como um manto pesado que carrega presságios.
Do lado de fora, o silêncio se transforma numa presença viva, um tipo de vazio que parece observar. E como em toda história onde o mal se anuncia, o clima muda sem aviso. A tranquilidade cede lugar à tensão. E então, batidas, fortes, secas, insistentes. Do outro lado da porta, vozes gritam, exigem. Os homens de Gibeá não pedem comida nem abrigo. Eles querem o levita. Querem abusar dele, sem disfarce, sem vergonha. O pecado bate à porta com naturalidade, como se fizesse parte do cotidiano. O velho salta assustado. Sua reação revela que ele sabia que algo assim poderia acontecer. Ele tenta negociar, implora, oferece sua própria filha virgem e também a concubina do levita. Uma proposta absurda, desumana. Mas, naquele contexto, parece o último grito de alguém que já viu demais. O levita não fala, não protesta. O tempo congela, o silêncio cai como uma pedra no peito e então a escolha é feita. A porta se entreabre, alguém é entregue, a mulher é lançada para fora e a noite que já estava pesada se transforma em algo ainda pior. Do lado de fora, o horror toma forma, a cidade cala, as pessoas se escondem e a violência acontece. Lenta, cruel, impiedosa. A concubina é violentada por toda a noite, não apenas por um, mas por muitos. Ela não é tratada como ser humano, mas como objeto de perversão. Lá dentro da casa, ninguém sai, ninguém interfere. O velho fica em silêncio. O levita permanece sentado, o servo não reage. E o mundo parece parado, como se o próprio tempo recusasse assistir ao que estava acontecendo. Quando o dia começa a nascer, a cidade acorda como se nada tivesse acontecido. As portas se abrem, o cotidiano recomeça. Mas ali, na soleira da porta, da casa onde estavam, está o corpo. Ou talvez a sombra do que um dia foi uma mulher. Caída, os braços estendidos, os dedos tocando a madeira, como se nos últimos instantes ela tivesse tentado voltar, tentado sobreviver. O levita a vê. Não chora, não grita, apenas diz, levanta, vamos embora. Mas ela não se levanta, não porque não quer, mas porque não pode. O levita observa o corpo por alguns segundos. Não há lágrimas, nem desespero aparente, apenas silêncio. Um silêncio que pesa mais do que qualquer grito. Ele a coloca sobre o jumento. Não diz nada, não olha para trás. E parte. A viagem, de volta, é seca, lenta, como se cada passo do animal levasse não só um corpo, mas o peso de uma tragédia que ainda ecoava nos ossos da terra. A estrada parece vazia, nenhuma alma cruza o caminho, nenhuma voz se ouve, nem o vento parece disposto a tocar aquela cena. Ao chegar em casa, o levita desce do animal. Não busca ajuda, não clama a Deus, não convoca sacerdotes, apenas entra, deita o corpo e pega uma faca. E o que acontece a seguir está além da compreensão comum. Ele começa a cortar, parte por parte, membro por membro, 12 pedaços, um para cada tribo de Israel, como se o corpo daquela mulher fosse uma mensagem, como se a dor precisasse ser fracionada, embalada e enviada, para que alguém, em algum lugar, finalmente prestasse atenção. Não há relato de raiva, nem menção de tristeza, apenas ação, precisa, calculada. O levita transforma o silêncio da vítima em gritos cortados em carne, e cada parte enviada é como uma convocação sem palavras. Quando os pacotes chegam às tribos, o choque é absoluto. Nenhuma explicação, nenhuma carta, só carne, só sangue, só o eco de um crime que não pode mais ser escondido. Em cada canto de Israel, ouvem-se gritos de horror, de revolta, de vergonha. Porque agora ninguém mais pode fingir que não sabe. A dor foi entregue à força, e o povo inteiro sente o impacto de uma maldade que brotou não de inimigos, mas de irmãos.
De dentro do próprio povo, a reação é imediata. Os chefes se reúnem, homens de todas as tribos chegam a Mispá, armados de indignação. São mais de 300 mil. Todos querem ouvir, todos querem entender. O levita é chamado e ele conta o que aconteceu. Mas sua fala é fria, não há emoção, não há lágrima, apenas fatos. Como quem sabe exatamente o que está fazendo. Cada frase é uma fagulha lançada num campo seco. Ele não quer apenas contar, ele quer provocar. Quer acender uma resposta e consegue. A multidão se inflama. A justiça se transforma em fúria. Mas há um obstáculo no caminho. Os culpados estão em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, e isso muda tudo, porque agora não se trata apenas de punir culpados. Trata-se de enfrentar uma tribo inteira, um povo irmão. A linha entre justiça e guerra começa a desaparecer. Mensageiros são enviados a Benjamim. O pedido é simples: entreguem os homens responsáveis pelo crime, façam justiça. Evitem a guerra, mas a resposta não é rendição, nem arrependimento, é orgulho, é negação. A tribo de Benjamim se fecha, se arma, se posiciona ao lado dos criminosos. E nesse instante, o destino de Israel se quebra em dois. A diplomacia morre e a guerra começa a respirar, a poeira começa a subir. As tribos de Israel, unidas pela dor e pelo escândalo, marcham em direção a Gibeá. Mas desta vez, o inimigo não está além das fronteiras, está dentro. São irmãos, são da mesma nação, do mesmo sangue. Mas a linha foi cruzada e agora o campo de batalha se desenha não contra estrangeiros, mas contra os próprios. Benjamim não recua, não entrega os culpados, não pede perdão. Pelo contrário, se arma, se posiciona, se prepara para lutar. E seus guerreiros, embora em número menor, são ferozes, são experientes, são orgulhosos. Eles não lutam por justiça, lutam por honra tribal, por orgulho distorcido. E quando o confronto começa, a primeira batalha é surpreendente. Israel, com seus milhares de homens, recua, perde, cai. Os justos, aparentemente, são vencidos pelos culpados. O chão se tinge de vermelho. Os corpos dos que marcharam por justiça agora cobrem a terra. E uma pergunta começa a surgir entre o povo: como isso é possível? Como aqueles que defendem a verdade estão sendo derrotados? No dia seguinte, Israel volta. Consulta a Deus. Clama. Pergunta se deve seguir. A resposta é clara: sim, avancem, e eles vão, mas caem outra vez. Mais sangue, mais dor, mais confusão. A justiça parece cega, mas o céu também parece silencioso. A tragédia se aprofunda. A fé começa a ser questionada. O que está errado? O levita teria omitido algo? Haveria uma verdade escondida por trás daquelas partes enviadas? Na terceira vez, algo muda. Israel jejua, se humilha, chora, busca a face de Deus com sinceridade. E finalmente a resposta vem: amanhã eu entregarei Benjamim em suas mãos. Mas essa vitória não virá fácil. Vai exigir estratégia. Vão precisar de paciência. Vão precisar agir com frieza. O exército de Israel arma uma emboscada. Uma parte avança pela frente, outra se esconde pelos flancos. Benjamim, acreditando estar vencendo de novo, parte ao ataque com confiança. Persegue os israelitas que fingem fugir. Mas ao entrar no território inimigo, as chamas sobem. Gibeá pega fogo. A cidade que se escondeu atrás da arrogância, agora queima como um altar de julgamento. Os gritos de guerra se misturam com o som das labaredas. E o que era uma batalha vira colapso. Um povo contra si mesmo. Uma nação que se devora por dentro. A vitória vem, mas não traz alívio. Traz o gosto amargo de algo que foi longe demais. Porque junto com os culpados, caiu uma tribo inteira. Quando a fumaça começou a baixar,
O que restou não foi glória, foi silêncio. Um silêncio carregado de luto. O cheiro de carne queimada ainda pairava no ar. O sangue seco tingia a terra como cicatriz. O som das espadas havia cessado, mas o que ficou não era paz. Era o eco de um povo despedaçado. A tribo de Benjamim estava em ruínas. O que antes era uma força entre as tribos agora era quase pó. Restaram apenas 600 homens. 600, escondidos numa rocha, famintos, derrotados, esquecidos. A vitória de Israel, se é que pode ser chamada assim, veio acompanhada de culpa, porque ao tentar corrigir um erro, cometeram outro. Não, foi apenas Gibeá que caiu. Foram famílias, povos, cidades inteiras. E agora, uma nova pergunta surgiu entre os sobreviventes. O que fazer com o que sobrou? E se uma tribo inteira desaparecesse de Israel? E se Benjamim deixasse de existir? Os chefes se reuniram mais uma vez. Mas agora o ar não cheirava mais a guerra, cheirava a arrependimento. Algo havia ultrapassado todos os limites. O juramento feito antes da batalha, o de que ninguém entregaria suas filhas em casamento aos benjamitas, agora pesava como uma sentença. Como reconstruir o que foi destruído se ninguém estava disposto a estender a mão? Foi então que surgiu um plano frio, prático, cruel. Procuraram entre as cidades de Israel alguma que não tivesse comparecido à assembleia em Mispá e encontraram Jabes de Gileade. Essa cidade não enviou soldados, não enviou apoio, nada, e por isso foi condenada. A ordem foi simples: destruam a cidade, matem todos os homens, todas as mulheres que não forem virgens, mas poupem as virgens. 400 moças foram arrancadas de suas casas, separadas à força, e entregues aos homens de Benjamim como esposas. Mas ainda faltavam 200, e com o voto que proibia dar mulheres diretamente a eles, surgiu uma nova ideia, um novo plano. Uma festa religiosa seria realizada nas vinhas de Siló, onde moças dançariam nos campos. Os benjamitas restantes receberam a ordem: fiquem escondidos, e quando elas saírem para dançar, tomem para si. E assim foi feito. No meio da alegria, no meio da dança, elas foram levadas, roubadas, e os pais não puderam impedir. Não por medo, mas porque o povo já havia decidido que seria assim. Benjamim voltou para suas terras, reconstruiu suas cidades, recomeçou. Mas sob os escombros havia uma ferida aberta, uma cicatriz que nem o tempo, nem o silêncio conseguiram apagar. Porque o que aconteceu ali não foi apenas um capítulo sombrio da Bíblia, foi um espelho. Um retrato fiel de um tempo em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Um tempo em que justiça virou vingança, em que honra se sobrepôs à verdade, em que ninguém parou para perguntar o que Deus realmente queria. Essa história não está nas Escrituras para nos entreter. Está ali para nos despertar, para nos mostrar que escolhas impensadas podem se transformar em guerras. Que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade. E que quando nos afastamos da direção de Deus, até os nossos acertos se tornam tragédias. E essa história ainda ecoa nos nossos dias. Porque quando cada um faz o que é certo aos próprios olhos, sem direção, sem temor, sem amor ao próximo, o resultado é sempre tragédia. Juízes 19-21 não é apenas um relato antigo, é um alerta, um espelho, uma ferida exposta da humanidade sem Deus. Se essa história tocou seu coração, te fez refletir ou te despertou para algo que estava adormecido, então não guarde isso só para você. Curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa entender o peso da justiça sem compaixão. E comenta aqui embaixo, qual parte mais te impactou? O que essa história te ensinou?
A sua participação ajuda essa mensagem a alcançar milhares de vidas. Nos vemos no próximo vídeo, que talvez seja ainda mais intenso do que este.